Recuperação de avaliação de ciências. Então, vamos ver aqui a nossa recuperação de ciências com valor 60 também. Você aprendeu que em nosso dia a dia fazemos muitas misturas de substâncias, em vários casos utilizando a água. Elas podem ser classificadas em dois tipos: mistura homogênea, que é aquela que se caracteriza pela presença de uma única fase, onde há uma mistura perfeita entre dois ou mais componentes, que é o caso da água com açúcar ou a água com sal, né? Que quando nós misturamos, ela vira uma única fase. Mistura heterogênea é aquela que, ao contrário da homogênea, se caracteriza pela presença de duas ou mais fases, não havendo uma mistura perfeita entre os componentes. Então, no caso da mistura da água e do óleo, não há uma mistura perfeita, porque o óleo não se mistura com a água, tendo ali mais de uma fase. Bruno está estudando as misturas homogênea e heterogênea. Das misturas abaixo, qual delas é considerada heterogênea? A que tem duas ou mais fases. A água e o óleo? A água e o limão? A água e um pouco de açúcar ou a água e um pouco de sal? Qual delas que apresenta uma mistura considerada heterogênea? Observe as imagens abaixo. Então, nós temos aí água mineral, balão de ar, pedra de granito e limonada. Qual das alternativas apresenta duas misturas homogêneas quando vistas a olho nu? Qual dessas daí, entre essas quatro, duas apresentam misturas homogêneas? A água mineral e a pedra de granito? A água mineral e limonada? A pedra de granito e balão de ar ou a pedra de granito e limonada? Então, agora é homogênea, aquela que quando misturada temos uma fase só. Observe a fotografia a seguir. Então, nós temos aí uma salada, né? Que tem ali vários tipos de verduras ali, ou legumes, né? A salada é uma mistura homogênea ou heterogênea? Por quê? Então, vocês vão me dizer primeiro se ela é homogênea, vai me responder o porquê. Se for heterogênea, por que ela é heterogênea? Processos reversíveis e irreversíveis. Um processo reversível é definido como um processo que pode ser invertido sem deixar nenhum vestígio no ambiente, ou seja, tanto o sistema e o ambiente são devolvidos ao seu estado inicial, no final do processo inverso. Então, o reversível é aquele que nós conseguimos reverter ele, né? Devolver ele ao seu estado inicial. Os processos que não são reversíveis são chamados de irreversíveis, aqueles que nós não conseguimos trazer ele ao seu processo inicial, né? Que ele não volta a ser como era antes. Para explicar as transformações que ocorrem nas propriedades dos materiais, a professora Adriana fez alguns experimentos. Com 4 folhas de cartolina branca, a professora procedeu da seguinte forma: amassou uma das folhas, rasgou outra folha em pedaços pequenos, enrolou a cartolina, que ficou com forma de um tubo, e queimou uma das folhas. A partir dos experimentos realizados pela professora Adriana, pôde concluir que a ação em que ocorreu transformação irreversível do material de que a cartolina é feita foi: qual desses experimentos que a professora Adriana fez que foi irreversível? Amassar a folha de cartolina, rasgar a folha de cartolina, enrolar a folha de cartolina ou queimar a folha de cartolina? Qual dessas que é irreversível? Não tem como voltar. As transformações listadas a seguir foram provocadas pelo aquecimento dos materiais.
Então, indique com R as que são reversíveis e com I as que são irreversíveis. Então, vocês vão colocar R para as que são reversíveis e I para as que são irreversíveis. Papel queimado, água fervendo, gelo derretido, ovo cozido, ferro derretido e massa de bolo. Micro-organismos. Os micro-organismos são seres vivos bastante simples, geralmente formados por uma única célula. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e apresenta como partes fundamentais a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. As células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Os micro-organismos podem ser encontrados em todos os ambientes, inclusive no corpo humano. Apesar de ser comum relacioná-los às doenças, muitos micro-organismos são necessários para a manutenção da vida na Terra, por, entre outros fatores, realizarem a decomposição. Eles transformam restos de seres mortos em nutrientes, que são sais minerais e outras substâncias, que podem ser reaproveitados por outros seres vivos, fechando assim o ciclo da matéria na natureza. Os micro-organismos incluem as bactérias, os fungos, vírus e os protozoários. Então, responda. Os micro-organismos estão em todos os lugares. Indique de que maneira podemos nos prevenir desta contaminação. Como que nós podemos nos prevenir da contaminação desses micro-organismos? Entre os micro-organismos estão incluídos o quê? Leiam lá no textinho que vocês vão descobrir. Pesquise 4 tipos de problemas que causam danos à saúde do ser humano ocasionado por fungos. Essa questão aqui vocês vão ter que pesquisar na internet, tá? Porque nós tivemos elas em apostilas passadas. Defina o que é célula e o que ela apresenta. Também no textinho lá acima, vocês vão encontrar aqui, ó. Neste textinho aqui, vocês vão encontrar o que é célula, tá? E o que ela representa, tá bom?